Graça e paz, meus amados. Louvamos a Deus por mais um dia. Esse é o dia que fez o Senhor e a palavra do Senhor nos manda nos alegrar, nos regozijar nele, independente de como está sendo, independente de como começou o seu dia. O convite para Deus nesta hora, neste momento é: se alegre, se regozije, porque eu estou com você. Onde você for, ali eu estarei. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas tribulações, mesmo nas lutas, ali eu estarei. Talvez seja esse o motivo, querido, que nós às vezes nos desesperamos, que às vezes nos entristecemos, porque esquecemos que o Senhor está com a gente. Esquecemos que Deus às vezes está conosco. A gente tem a tendência de achar que Deus é bom somente quando as coisas estão bem, quando há festa, quando há fartura, quando há alegria na nossa mesa, mas Deus também está presente, principalmente, eu falo para vocês, nos momentos de aflições, nos momentos de angústia, nos momentos de perseguições. Por quê? Porque vão ser nestes momentos que Deus ele vai manifestar a sua glória. Vão ser nesses momentos que Deus ele vai manifestar o seu poder. Vai ser neste momento que a gente vai dar prova da nossa fé, se a gente realmente crer em Deus, se a gente mesmo realmente acredita que Deus é com a gente, né? Apesar de Deus estar assentado no alto sublime trono, não podemos vê-lo, mas cremos que Ele está presente e agindo na nossa vida, através dos anjos do Senhor, através do seu Santo Espírito, através do seu poder. Então, nós temos essa tendência de esquecermos. Porque se a gente se lembrar em todo tempo que Deus é presente, que Deus é conosco, com certeza, querida, a nossa tristeza ela vai pular, vai saltar de alegria, porque Deus ele é maior do que tudo, de que todas as coisas, de qualquer tribulação, de qualquer luta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouco. João no capítulo 16, no versículo 33, diz assim: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, essa palavra bom ânimo, ela precisa estar presente na nossa vida com mais frequência. Quando a gente estiver triste, a gente precisa dizer para a gente mesmo: Moisés, tenha bom ânimo. Fulano, tenha bom ânimo. Em vez de a gente falar assim, não fica assim não, que tal se a gente trocar essa palavra e falar tenha bom ânimo? Porque é isso que Jesus ele nos manda fazer, querido, em meio às aflições, em meio às lutas, em meio às perseguições, porque ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. O que é esse bom ânimo? Pesquisando no nosso dicionário, o significado é ter esperança, não desanimar, não perder a fé, viver a vida com alegria. Sabemos, queridos, que é muito fácil nós estarmos alegres quando está tudo bem, quando está tudo correndo da maneira como nós queremos, não é verdade? Quando nosso bolso está cheio, né? Se é que esteve algum dia, né? Cheio. Enfim, quando as coisas estão da maneira como a gente quer, é muito fácil a gente sorrir. É muito fácil a gente rir, é muito fácil nós nos alegrarmos, é muito fácil nós festejarmos, mas que glória tem nisso, não é verdade? A gente está alegre, a gente sorrir, a gente glorificar a Deus, ter um bom ânimo quando tudo está bem. Então, quando Jesus disse isso, no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, é justamente para isso. Para quando chegar esses momentos difíceis na nossa vida, quando chegar a luta, a perseguição, a má notícia, não é verdade? Tantas e tantas coisas podem sobrevir sobre nós enquanto nós estivermos aqui. Minha mãe costuma dizer o seguinte: quanto mais coisas você tiver, mais problemas você vai ter. Essa é a verdade, né? Se você tem mais de uma casa, mais problema você vai ter. Se você tem mais de um carro, se um carro já dá problema, imagina dois, né? Dizem que carro é uma família, então você vai ter duas famílias para cuidar, para tomar conta. Se você não tem um filho, tem mais de um, tem 3, 5, olha aí, quantas coisas estão suscetíveis a acontecer na sua vida.
Então, quanto mais coisas a gente tiver, mais afazeres a gente tiver, mais obrigações nós tivermos, mais aflições. Isso é como somar 1 mais 1 é 2. A gente vai ter. Então, queridos, se nós queremos crescer na nossa vida, se nós queremos avançar na nossa vida, se nós queremos ter coisas também, né? Se nós queremos prosperar, pronto, essa é a palavra que eu estava encontrando. Pode ter certeza que você vai ter aflição. Talvez você fale assim, eu queria ter muito dinheiro. Você vai ter aflição muito mais do que aquela pessoa que não tem dinheiro, ou que não tem muitos bens. Porque uma coisa leva a outra, querido. E se tem uma coisa que Deus ele vai fazer com a gente, é não nos entregar algo que se a nossa vida estiver em Deus, se a gente não estiver preparado para receber. É isso também um detalhe que eu preciso te dizer. Mas, voltando na aflição, né? A gente vai sofrer aflições nessa vida. Mas Jesus, ele nos ensina e nos manda através da sua palavra a termos ânimo, a termos esperança, a não desanimar, a não perder a fé, a viver a vida com alegria. Porque é algo que a gente já sabe. Se você ficar triste, se você viver aflito, vai resolver o seu problema? Vai te trazer mais tranquilidade? Vai te trazer mais paz? Eu sei que é algo, querido, muito difícil de nós fazermos. Quando a tristeza vem sobre nós, quando a aflição ela vem, é a nossa tendência a gente se abater. Na verdade, a gente se entregar. Mas a palavra do Senhor, ela está aí para nos levantar. A palavra do Senhor, ela está aqui para nos erguer, para nos mostrar e nos ensinar que diante das aflições, nós precisamos ter bom ânimo. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é Jesus que está dizendo. E esse versículo foi dito num contexto, querido, em que Jesus ele estava prestes a ser crucificado. Então, num momento difícil ali que Jesus ia passar, e os discípulos estavam vivendo isso também na carne, ali, toda essa aflição, o mestre falando para eles, não diretamente, talvez eles não entendiam, mas que ele ia ser crucificado, que ele ia ser levado. Ou seja, a alma estava aflita, o coração estava apertado. Mas Jesus falou, você vai ter aflição. Eu estou dizendo isso para você, para que você tenha paz. Como isso é possível? Não é verdade? Como isso é possível Jesus falar assim, olha, no mundo você vai passar por aflição, mas tenha bom ânimo. E eu tenho dito isso para você, para que você em mim, você tenha paz. Ou seja, se a gente focar a nossa vida, focar a nossa aflição, a nossa tristeza, a nossa angústia no mundo, nas coisas daqui, naquilo que a gente está vivendo no momento, nós não vamos ter paz, nós não vamos ter esperança, né? A gente vai ficar desanimado, como, né, a gente acabou de dizer aqui. Mas quando a nossa vida está em Deus, como ele diz ali, para que em mim tenhas paz, a gente vê que a nossa ótica ela muda, o nosso olhar ele muda. Ou seja, eu tenho dado a vocês uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que independe de circunstância alguma desta terra, uma paz que nada nem ninguém neste mundo pode tirar de você, se você crê em mim, se você depositar sua fé em mim, se você olhar para mim, se você atentar para a minha palavra. Então, é isso que Jesus ele quer nos ensinar. Quando a aflição ela vir sobre nós, a gente precisa se lembrar, Deus é comigo. E ele disse, tem bom ânimo. Quando a má notícia chegar para você, Jesus ele disse para você, eu sou contigo, tenha bom ânimo. Em mim você vai ter paz. Então a gente precisa lembrar disso, meu querido e querida. Porque às vezes a gente chora, às vezes a gente se desespera e a gente desanima e a gente perde a fé, a gente perde a esperança, a gente perde a alegria e só depois vai se lembrar de Deus. E só depois vai se lembrar do que Jesus disse. E às vezes precisa de alguém vir até nós ou até você e dizer, olha, Deus é contigo. Você esqueceu que Ele é maior na sua vida? Você esqueceu que nem tudo está perdido? Você esqueceu que a sua vida, aqui ela vai ter aflição mesmo? Mas que o que te espera
precisa ser um motivo de alegria maior que todas as coisas, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a vida eterna, que é a paz que excede todo entendimento. Então, quando a gente olha para isso, querido, a nossa visão ela muda. A nossa visão ela muda. Mas isso não vai mudar do dia para a noite. Nós precisamos exercitar. Se cada coisa que aparecer na nossa vida, cada momento difícil, às vezes pequeno, coisa pequena, você se desesperar, eu vou morrer. Como que você vai crescer? Como que você vai amadurecer? Como que você vai ser lapidado, ser tratado, crescer espiritualmente? Não tem como. Então nós precisamos olhar para o Senhor. Sempre, sempre, quando tudo vier sobre nós, seja lá qual for a situação, querido. Olhe para Deus. O Espírito Santo está do seu lado para quê? Para te consolar. Recorra a Ele. Os anjos do Senhor estão para quê? Para te livrar diante de uma má notícia. Senhor, já lembra logo, Deus envia o seu anjo lá. Porque a aflição vem, às vezes você está preocupado com alguém. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você sofre antecipadamente. Você se desespera antecipadamente. Por que fazemos isso, queridos? Temos um Deus que é onisciente, está em todo lugar, que é onipotente, que tem todo o poder, que é onipresente. Então nós precisamos praticar isso, viver isso, colocar isso em prática. Então quando estivermos com medo de uma situação, uma preocupação, precisamos orar ao Senhor. Senhor, envia o teu anjo naquele lugar. Guarda minha filha, eu guardo meu filho, eu guardo meu esposo. Eles são teus, pertencem ao Senhor. E por aí vai, meu querido. E por aí vai. E descansar e confiar sabendo que Deus está cuidando. Porque quando fazemos do contrário, é como se a gente não tivesse fé. É como se a gente não estivesse honrando a Deus com a nossa fé, com a nossa confiança. Eu te falo, o que agrada mais a Deus? Enquanto a palavra de Deus ela diz que sem fé é impossível agradá-lo. Que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Então, querido, aconteça o que acontecer, o nosso olhar precisa estar no Senhor primeiro, diante de qualquer aflição, diante de qualquer notícia, diante de qualquer perseguição, diante de qualquer medo. Amém? Em Provérbios, no capítulo 24, diz assim, 24:10: Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena, queridos. Olha aí. Então, se no dia da angústia a gente se mostra fraco, a nossa força ela vai ser pequena. Então, além da gente ficar triste, além da gente ficar angustiado, nós vamos perder as nossas forças. Você já esteve diante de uma situação em que uma pessoa recebeu uma má notícia? Me lembrei disso agora. Desmaiou e as forças, as pernas ficaram bambas e caiu no chão. Ou seja, as forças físicas ali já foi. E quando falamos em forças aqui, eu creio que seja a nossa força espiritual, o nosso emocional. A gente precisa estar forte. Porque se você é um pai de família, uma mãe de família, se você é responsável por alguém, como que você vai ajudar alguém? Como que você vai sustentar uma outra pessoa que precisa ser sustentada? Uma vez até que você tem Deus na sua vida. Então, meu querido, grave isso. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Já viu aquela frase que alguém disse assim: eu preciso ser forte? Então, essa pessoa já entendeu que ela precisa ser forte. Mas eu vou te dizer, ninguém é forte o tempo inteiro. Tem momentos que a gente precisa ir para os pés do Senhor e mostrar sim para Ele a nossa fraqueza. Ou sempre fazemos isso. Porque se tem alguém que pode nos fortalecer enquanto estamos fracos, é o Senhor, queridos. É Ele. Então essa fraqueza, ela vem muitas das vezes quando a gente não usa o quê? O escudo da fé. A palavra do Senhor ela fala sobre essa arma, que a gente precisa usar esse escudo da fé. Ou seja, quando o problema vir sobre nós, você escudo da fé. Deus é comigo, maior que está em mim do que o que está no mundo. Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece.
né? E por aí vai. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Usa o seu escudo da fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Usa o seu escudo da fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. Usa o seu escudo da fé, porque Deus, Ele te deu esse escudo e é para você usá-lo, querido, não é para você deixá-lo de lado. Então, se você não usá-lo, você vai estar fraco, você vai ser atingido e a sua força vai ser pequena. E uma vez que a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e se um bom ânimo significa viver a vida com alegria também, nós precisamos estar alegres, porque se estivermos tristes, estaremos fracos. Literalmente estaremos fracos. Então, queridos, vamos viver esta palavra. 2 Coríntios 6:10. Entristecidos, mas sempre alegres. Como pode uma coisa dessa, não é verdade? Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. É isso que é andar com Deus. É isso que é viver em Deus. Pode nos faltar tudo aqui nessa terra. Pode nos faltar a alegria, mas estaremos sempre alegres, porque o motivo da nossa alegria vai ser sempre maior. Pode nos faltar muita coisa, né? Material, física falando, né? Mas teremos sempre para dar, teremos sempre para emprestar, que o nosso Deus, Ele é fiel, nada tendo, mas possuindo tudo, porque o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata, e somos co-herdeiros dele, somos herdeiros dele. Então, queridos, somos príncipes do Senhor. E o reino do Senhor, você acha que é deste mundo? Você acha que Deus nos daria, meu Deus do céu, isso é forte, você acha que Deus teria esse tesouro terreno, isso aí, o ouro, que, né, os tesouros que a traça corrói, está fora da alçada de Deus, querido, fora dos planos de Deus nos entregar algo assim, tão banal. O que Deus reservou para a gente é algo muito além do que imaginamos, muito além do que pensamos, como diz a sua palavra. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, o nosso reino, você quer ser rei, quer ser príncipe deste mundo? Sinceramente, eu estou fora dessa. Eu quero muito, muito, muito mais além, estar do lado do Senhor, caminhando lado a lado com Ele, sendo filho de Deus, porque o que me espera, querido, é algo incorruptível, é algo que não tem valor, é algo que não tem preço, nada nem ninguém pode pagar ou comprar. Então, pense nisso, pensa nisso, porque é disso que a gente está falando, é disso. Vale lembrar que o nosso tempo aqui na Terra é muito pouquinho, muito pouco. Você fecha os olhos, já foi. E a eternidade é a eternidade. Sempre é bom lembrar disso, querido, porque para, sabe, dar um start, para a gente poder acordar de que às vezes a gente luta aqui nessa terra, luta para conseguir tanta coisa e vai ficar tudo para ir. Não é verdade? Vai ficar tudo para ir, a gente não vai poder levar. Então vamos priorizar algumas coisas. E às vezes as pessoas sofrem tantas aflições, como a gente disse no início, por terem tantas coisas. É aquela coisa, aquilo que eu disse. Quanto mais coisas você tiver, mais obrigações você vai ter, mais aflições, mais preocupações, mais problemas. Essa é a verdade. Quero terminar com você lendo 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. Queria ler a partir do versículo 7, que diz assim, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse, isso aqui o apóstolo Paulo dizendo, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, essa palavra aqui é uma palavra bem
polêmica, que muitos estudiosos, muitos teólogos tentam entender o que era esse espinho na carne que Deus ele deixava na vida do apóstolo Paulo. E eu não vou aqui tentar adivinhar qual era, mas tão somente eu vou focar na aflição, como a gente está falando de aflição, que Paulo ele sentia em relação a esse espinho na carne. Então ele orava para que o Senhor ele tirasse esse espinho. Tira, Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor. Mas Deus ele não tirava, porque muitas coisas eram reveladas a Paulo. Então, se Paulo olhasse para ele e visse que ele não tinha nada, ele precisava entender que ele era falho, que ele era humano, que ele era pecador, que ele precisava da graça, como diz aqui, ó, a minha graça te basta, do Senhor na vida dele. Então isso muitas das vezes pode estar acontecendo com você que está aí do outro lado. E acontece comigo, quando eu olho para mim, só vejo pecado. Então, eu não consigo olhar para dentro de mim e ver um anjo, um santo. Não tem como, queridos, porque a gente peca, a gente erra, sempre. E essa aflição que a gente sente, nós precisamos sentir mesmo. Por quê? Essa aflição em relação a esse espinho na carne, algo que nós não conseguimos deixar, algo que nós não conseguimos tirar de nós. Então a gente vê que existe aqui várias aflições. Tem aflições até que o Senhor permite que a gente passe. Permite mesmo que a gente passe, para que a gente não venha se achar o tal, o dono da razão. Querido, como seria a nossa vida se a gente não tivesse aflição nenhuma? Um mar de rosas. Isso não existe, isso é um conto de fadas, queridos. Então, a mensagem de Deus nesse dia é para quê? É para que a gente saiba lidar com a aflição que a gente vai ter. Porque a aflição a gente vai ter. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todas as aflições, todas as angústias, todas as perseguições, todo medo, toda dor, Jesus já venceu por nós. Nada pode nos deter, nada pode, nos destruir, porque Deus já venceu por nós. O que nós precisamos fazer é sabermos lidar com a aflição. Mesmo ela vindo, é como se a gente dissesse para ela assim, ó, aflição, você está diante de mim, mas ó, meu Deus é maior na minha vida, eu já venci e eu vou sair dessa, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É como se a gente dissesse isso para a aflição, se ela pudesse ouvir. Então, Deus ele disse para ele ali, ó, a minha graça ela te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, vai ser nestes momentos de aflição, nestes momentos que o poder de Deus ele vai ser aperfeiçoado em nós. Como? Deus ele vai se levantar para agir em nosso favor. Nós vamos ver os milagres de Deus, a gente vai ver as curas que Deus vai fazer, os livramentos que Deus vai dar. Nós podemos ter, querido, um relacionamento, nós podemos ter experiências com Deus. Como conheceremos a Deus se a gente não passar por nada? Somente os momentos tranquilos da nossa vida? Isso é ilusão. Então vamos lá, ó. De boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas. Olha isso. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha que ensinamento para a gente. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Mas como assim, irmão? Você não disse que se a gente se mostrar fraco no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena? Como assim? Você está confundindo a minha cabeça? Querido, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando a gente vê que a gente não pode, quando a gente vê que a gente não é capaz, quando a gente vê que sozinho a gente não consegue, é que a gente é forte. Por quê? Porque entra o poder de Deus em nós, entra o poder de Deus na nossa vida. Quando se fala em fraqueza aqui, é esse reconhecimento de que se não for Deus em nós, na nossa vida, nós não conseguimos. Como você não consegue ficar forte sozinho. Eu tenho certeza que você pede ajuda a Deus para estar forte, para ficar de pé, para continuar lutando. Que Deus me ajude, Deus é comigo. Amém. E vamos embora, e vamos para cima.
Então não é pela força do seu braço. A palavra do Senhor mesmo diz que maldito o homem que confia no homem, ou seja, na força do seu braço. Por quê? Porque ele é maldito, ele não vai conseguir triunfar, ele não vai conseguir vencer. Mas o Senhor fala que bem-aventurado aqueles que confiam nele. Então, queridos, ou seja, bem-aventurado, feliz, alegre. Então, se essa confiança estiver no Senhor, estiver em Deus, nós vamos com certeza praticar isso, um sorriso sempre dos nossos lábios, do nosso rosto. Então, vamos para a palavra de Jesus. No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, tenha esperança, não desanime, não perca a fé, viva a vida com alegria. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos praticar esta palavra, que possamos praticar mesmo diariamente, querido, diariamente. Se a gente não praticar a palavra de Deus, ela nunca vai entrar em nós, nunca vai fazer parte da nossa vida. Então, todas as vezes que você lê, todas as vezes que eu ler, a gente precisa se esforçar para praticar, para vivermos a palavra do Senhor, para pensarmos nela, né? Meditarmos nela dia e noite. Assim a gente vai conseguir vencer. Assim a gente vai conseguir exercitar a palavra de Deus. Amém? Então que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe, nos dê forças para vivermos essa palavra tão maravilhosa e poderosa. Amém, meus queridos? Até a próxima.